Gente, hoje é sexta-feira da Paixão de Cristo. Eu não sei quando que você está assistindo esse vídeo, mas estou gravando ele nessa sexta-feira da Paixão. E eu tô com uma reflexão aqui que eu preciso compartilhar. Até pra gente, sabe, trabalhar essa questão dessa nossa honestidade com a gente mesmo. Eu vou te contar uma coisa. Quando eu era criança e eu assistia a esses filmes de Jesus, né, quando chegava naquela parte final, Jesus apanhando, sendo castigado, coroa de espinho, cruz, prego, cara, eu ficava revoltado. Não sei se você também ficava. Eu ficava revoltado. Eu falava assim, meu, e esses discípulos bunda mole, não vai chegar ninguém ali para ajudar? E eu assim, já criança, né, animado, falei, não, se fosse comigo eu já chegava na voadora, não interessa se eu me prendesse, se eu me matasse, se era pecado, eu não sei. Pô, é meu mestre, é meu amigo, os caras tão... Pô, ninguém faz nada. E eu ficava, meu, como assim? E claro, né, que é o entusiasmo de uma criança. E claro que é muito mais fácil a gente pensar isso quando você está ali no conforto do sofá, assistindo filme com a pipoca na mão. Você não está no meio do caldeirão da dinâmica, da complexidade daquele evento, sentindo o peso daquela realidade. É muito simples, é muito simples. Perdão, engasguei com a paçoca que eu comi aqui. O que... Perdão. O que acontece é o seguinte. Esses dias eu percebi que eu não ia ser capaz de dar voadora coisa nenhuma, que eu provavelmente ia ficar morrendo de medo e ia sair de fininho. E você sabe por que eu percebi isso? Porque aconteceu uma coisa interessante semana passada, enfim, né? Que algumas pessoas estavam me pedindo para fazer vídeo sobre o Sai Baba. Esse vídeo aqui não é sobre Sai Baba, mas só para eu te contar aqui um caso paralelo para você entender e para a gente se questionar onde estaria a nossa fidelidade numa situação dessas, né? Até quando que a gente faria o nosso amor sobressair, né, à frente e acima do nosso medo, do julgamento alheio, do que os outros dizem, enfim, tinham me pedido para fazer o vídeo sobre Sai Baba. E eu fiz o vídeo de Sai Baba, acabei fazendo, postei aqui. E eu tinha experiências interessantes para compartilhar sobre Sai Baba, algumas experiências que eu havia tido. Só que eu sei também que tem muita crítica em relação a Sai Baba. Eu tenho assim uma postura muito tranquila em relação a isso, conheço esse lado, como também conheço o outro lado desse lado, que é o lado que questiona esse tipo de difamação, mas enfim, em relação a esse assunto específico, eu deixei até um texto nos comentários do vídeo de Sai Baba, se você quiser saber um pouquinho mais, tá? Mas assim, só pra você ter uma ideia que eu não ia fazer uma coisa assim, irresponsável, de molecão no entusiasmo, blá, blá, blá. Mas eu sabia que tem esse lado das críticas, e sabia que ia ter gente que ia reclamar. Né? E em um certo momento eu falei, cara, eu tô até expondo a minha imagem, porque vai que fala, mas você gosta desse cara, eu ouvi crítica e isso e tal. Eu tive as minhas experiências, eu tenho a minha perspectiva, eu tenho a minha visão. Mas diante daquilo que poderiam achar, eu comecei a arregar. Eu comecei a falar, não vou falar não, cara, porque não adianta, quem viveu, viveu, quem não viveu, o que eu vou falar? E aí eu me peguei me acovardando. Porque o que vão pensar de mim? O que vão achar se eu falar? Será que vai ser bom para a imagem do canal? E aí eu me lembrei da história de Jesus. Eu falei, seu Bocó, você ia lá dar uma voadora aí lá nos soldados romanos, né? Agora que estão perguntando aqui para você, apenas dá a sua opinião. Não é para você falar a favor, contra, é para falar o que você viveu. É simples, é simples. O que a pessoa quiser fazer com isso é do juízo dela. E até que tenha, ainda que tenha críticas, que pelo menos tenha um outro lado exposto para a pessoa ter elementos para ter um panorama de avaliação mais maduro. Enfim, né? E eu falei, Bocó, você ia lá chegar na vuduca no soldado, né? E agora que estão pedindo para você apenas falar algumas experiências suas, é simples, é simples. Falar suas experiências, você arrega com medo do que isso pode causar para a zona de conforto do seu ego.
Seu bocó, olha isso, que bonito, né? É muito fácil você falar que você ia lá, né, na época de Jesus, ia intervir, que você não intervir nada. E aí eu pensei, cara, é verdade. É muito fácil quando a gente está idealizando a coisa, quando está distante da gente. Mas quando a água bate na nossa bunda, a gente já, opa, sabe? E como é fácil do nosso ego cair nisso, né? Como é fácil. Assim que eu identifiquei isso, eu trabalhei isso em mim, falei, não, eu vou postar isso. Eu tenho a minha visão. Eu não sei o que os outros pensam, eu sei o que eu penso. Eu sei o que eu acho, eu sei o que eu analisei, o que eu fui buscar, o que eu fui investigar. Eu tenho a minha conclusão, ela pode ser parcial, não é absoluta, mas é uma conclusão honesta. E ela é baseada naquilo que eu também vivi. O que os outros vão fazer com isso é problema dos outros. Ah, mas o que vão falar? Dane-se, o que os outros falam? O mundo vive falando um monte de coisa. A humanidade ainda continua esse bando de criança imatura que fica apontando o dedo um pro outro sem olhar pro próprio umbigo e ver o que pode mudar em si. Esse é o problema do mundo, porque o mundo tá desse jeito. Tá todo mundo com uma vida maravilhosa, tá todo mundo querendo, sabe? Tá tão ocupado com a vida dos outros. Gente, pelo amor de Deus. A gente vai deixar de compartilhar aquilo que é honesto pra gente, com o que os outros vão dizer. Peraí, como é que tá a sua consciência diante disso? Honestamente. Honestamente. Eu não tô falando aqui, né, isso pra gente fazer uma apologia a você querer defender pessoas que você sabe que têm condutas complicadas, mas comprovadamente complicadas. Mas, ainda assim, a gente tem um pouco de maturidade até nesses casos. Isso que eu vou falar agora que pode doer, pode ser polêmico. Mas se eu não tivesse num canal de conteúdo espiritualista, eu não falaria. Eu acho que não seria responsabilidade nossa. Eu não falaria. Eu não ia me expor dessa forma, o que eu vou falar. Sabe? Porque é muito mais fácil ficar quieto, porque não teria uma hipocrisia a ser questionada. Mas eu gostaria de dizer que até mesmo em casos em que haja alguma coisa, alguma conduta complicada, qual que seria? Peraí, ó, vem comigo. Sai do padrão do julgamento, sai do padrão da pedra na mão para atacar no outro. Vem cá, o que a gente aprendeu com os grandes mestres e com as grandes mestras históricos a respeito dessas situações? Porque a gente tem um papo muito bonito, porque tudo é um, porque tudo é amor, namastê aqui, namastê ali, o Deus em mim, saúda o Deus que está em você. Mas deixa alguém pisar na bola. É, desgraçado, vem cá, ó, tá vendo, olha ele ali, tá vendo? E aí a gente ainda usa o exemplo da queda dos outros pra gente crescer em cima. Gente, todos os mestres e as mestras ensinaram o que pra gente? Que às vezes é no momento em que a pessoa menos merece amor, que é no momento que ela pisou na bola, que é nesse momento que você tem que amar ela. Se você é espiritualista de verdade. Não o de internet. O de verdade. Não estou falando para você concordar. Não estou falando para você virar um fanático. Eu estou falando o seguinte. Qual que é a tua postura interna? O de julgamento da pedra? Ou manda o que tiver de errado? A justiça faz. A parte dela. Qual que é a tua parte? O que você pode fazer? Com quem está envolvido? Com quem foi prejudicado? O que você pode fazer para gerar transformação diante disso? Não só acusar. Não só acusar. E para quem pisou na bola, qual que é o teu sentimento? Você vai usar isso para justificar o seu ódio espiritual? Porque você é da luz. Você é da luz. Olha aquela pessoa, ela é mal, ela é... Gente... É só quando a gente vive nessa ilusão do ego espiritualista que a gente cai numas dessas. É nesses momentos em que o nosso amor ele é testado a ser extraído das vísceras, das veias, dos nervos, sabe? E ultrapassar um pouco o nosso julgamento, as nossas condenações. Eu fico com o Tony Robbins numa dessas. Eu fico com o Tony Robbins, que ele fala uma coisa muito interessante. Ele fala assim, você quer culpar alguém? Culpa, mas culpa como um adulto. Culpa, mas culpa assim, até as últimas consequências por tudo que essa pessoa fez de ruim. Culpa. Mas culpa como adulto, culpa também por tudo que ela fez de bom. Porque a gente ainda tem essa visão anacrônica, infantil, maniqueísta. O que é a visão maniqueísta? É você separa, isso aqui é só bom, isso aqui é só ruim.
Essa visão já está ultrapassada. Gente, a gente está em 2019, pelo amor de Deus. Você sabe que não é bem assim. Você sabe que como é complexa essa dinâmica, porque se você sabe que é complexa essa dinâmica, é dentro de você. Não é só fora, não é só nos outros. Essa conversa toda não tem nada a ver com o que o outro faz, com o que o outro fez, tem a ver com a nossa postura honesta de buscar o crescimento espiritual. Não estou falando isso aqui para dar lição de moral, porque eu não tenho moral para dar lição para ninguém. Não é para a gente refletir, para a gente... Caramba, vamos ser honestos diante disso? Né? Ainda que a pessoa tenha feito besteira comprovadamente, qual que é a tua postura? Agradeça pelo que foi bom e seja responsável pelo que é necessário ter correção, reparação e transformação. Mas agora, jogar pedra também não vai adiantar. E outra, quem faz a justiça é a justiça. O que você pode fazer para ajudar? Teve vítima, vamos ajudar, o que pode fazer? Mas não! A gente volta a jogar pedra. Volta a jogar pedra. Isso, né, fechar esse parênteses, isso é caso tenha alguma condenação e tal. Sabe por que eu estou falando isso? Porque isso não é só com questão religiosa e espiritual, isso tem a ver com o dia a dia. Com as pessoas que são crucificadas na sua família, com você. Às vezes as pessoas são crucificadas com motivo e às vezes não. Você sabe quanta gente tem aí que gosta de ficar inventando coisa para ferrar os outros? Você sabe disso, meu. Você já passou por isso. Você gostaria que aquelas pessoas que você ama, que você foi fiel, te abandonassem num momento desse? Porque elas ouviram falar. Oh, mas peraí, eu conheço a pessoa, peraí, deixa eu ver a fundo. Não, mas é mais fácil jogar pedra, porque eu vou questionar o que vão pensar. Não, que tipo de fidelidade você tem com seus parentes, com seus amigos? Se eles são acusados injustamente? Que fidelidade você gostaria que eles tivessem com você? Ou ainda, se eles forem acusados justamente, qual que vai ser a sua postura? Bom, tudo bem, depende da cagada, né? Depende da cagada, a gente não quer ver a pessoa. Mas às vezes é um deslize que talvez você pudesse ter cometido. Cara, a gente tá aqui. É complicado falar isso, porque é verdade. A gente tá aqui, às vezes, para ser testado nesses paradoxos de relação que testam o nosso amor, nossa compreensão, nossa indulgência. Não estou falando aqui para você fazer vistas grossas para as porcarias que acontecem. Nada, não é. Não! Porque o que eu estou falando não tem nada a ver com o outro. Você está entendendo? Que tem a ver com a gente. Você está entendendo isso? Qual que é a minha postura diante dessas situações? Aqui eu estou falando, eu abri esse parênteses para falar de casos que realmente pode ter acontecido alguma coisa. O que a gente pode fazer diante disso? Como que a gente pode aprender? Como que a gente pode melhorar, crescer? Porque se um cai lá e você cai aqui, não vai adiantar nada um ficar apontando para o outro e falar, você caiu, desgraçado. Não! Ué, vamos levantar, o que você pode fazer para ajudar, para pelo menos não atrapalhar? A gente não quer o bem geral? É claro que tem momentos que a gente tem que ter firmeza, que a gente não pode ficar em cima do muro, que a gente não pode ser omisso. Fecha esse parênteses e vamos voltar para Jesus. Vamos voltar para Sai Baba. Eu não quero comparar. Não é comparando, mas enfim, acabou saindo esses dois exemplos, mas enfim, só para a gente ter uma visão didática da coisa. Deixa eu voltar um pouco para Sai Baba. Né? Eu tenho as minhas experiências, tenho a minha convicção, que é a que eu tenho hoje. Tá? Mas eu vou te dizer uma coisa. Se eu desencarno hoje, se eu deixo esse plano hoje, e vamos supor que eu desencarno, e vão chegar pra mim e vão falar assim, cara, que pena, você foi enganado, o cara não era tudo isso que você imaginava. Não era tudo isso. Eu vou te falar uma coisa, ninguém vai me condenar por isso. Ninguém vai perguntar por isso. Você sabe o que eles vão ver? Eles vão ver qual que foi a minha fidelidade, a minha transformação e a bondade e o amor que eu construí aqui, relativo à maneira com a qual eu me conectei com essa história,
E o que eu pude absorver dela para me transformar? Agora, o que o outro fez ou não fez, é com ele. Como que eu me aproprio dos fatos à minha volta e uso isso para me transformar uma pessoa melhor? É isso que vai ficar comigo. Nem tudo tem como você saber. Eu vou chutar o balde. Eu vou chutar o... Vou. Eu sei, não é justo a comparação. Não é justo. Mas eu vou chutar o balde novamente para a gente ter um parâmetro didático. Vamos supor que você é uma pessoa cristã. E aí você desencarna. E aí chega lá, você descobre que Jesus nunca existiu. Eu não acredito, mas só estou chutando o balde. Você descobre que Jesus nunca existiu. Você acha que vai ter alguém que vai chegar pra você e falar assim: ai, coitadinho, ai que trouxa, ficou seguindo a vida inteira um cara que nunca existiu? Não! Eles vão ver como que você se conectou a essa história, a esse arquétipo, a essas lições, a essa reflexão, a esse amor, a esse exemplo. E como você se apropriou disso nessa conexão para se transformar em algo melhor, para ser uma pessoa mais fiel, mais grata, mais alegre, mais bondosa, mais amorosa. Qual que foi a tua postura? Entenda, não tem nada a ver com o outro. Às vezes era o melhor que você podia fazer. Não estou falando para a gente ser trouxa e acreditar em todo mundo, não é isso. Mas às vezes você tem uma perspectiva limitada. Às vezes não, todo mundo tem uma perspectiva limitada. E a gente vê aquilo que a gente consegue ver de acordo com o alinhamento que a gente tem naquele momento. E nem sempre o nosso alinhamento é 100%. Mas a gente ainda assim pode ter uma inocência diante daquilo. O outro pode não sei. Pode. Mas quem sou eu diante disso? Eu não respondo pelo quem o outro é. Eu respondo por quem eu sou. Se surgir algum questionamento para eu reavaliar, vou também reavaliar com honestidade. Mas ainda assim, como é que eu estou usando aquilo para fazer a alquimia aqui dentro? Tem a ver comigo. Ninguém vai chegar para você e perguntar em quem que você acreditou. Vamos ver o que você construiu aqui dentro com aquilo que você conseguiu abarcar e registrar da realidade que te cercava. Você não sabe tudo e nem tem como você saber. Mas diante daquilo que você tem contato, você pode usar aquilo para criar algo bom ou algo ruim. E o algo bom e o algo ruim que você criou não tem nada a ver com o que está fora, tem a ver com o que você faz aqui dentro. Então se eu desencarno hoje e chegam para mim e falam, ah, não era tudo aquilo, eu vou falar, poxa vida, que pena, me desculpa. Eu vivi essas experiências, eu fui na minha inocência, eu pus fé, para mim, sou grato, pode não ter sido tudo aquilo, mas pelo menos para aquilo que fez bem para mim, eu sou grato, eu sou grato, Eu vou perder minha gratidão por causa de... Não, a gratidão é minha. Eu sou grato, mas me desculpa, eu aprendi, agora eu vou para outras paragens. E vão ver a bondade que eu fiquei aqui, esse vai ser o resultado. Não estou querendo justificar que a pessoa pode seguir quem ela quiser, mas basta ter o coração, que ela tá... Não estou falando que é para você ser besta. Há histórias e há histórias. Há versões e há versões, há argumentos, há contra-argumentos. Você tem que analisar e diante da conclusão que você tira em relação àquilo que você analisa e pesa diante daquilo que você viveu, com a honestidade, a transparência, a claridade, a inocência, a pureza daquilo que você viveu, você tira a sua conclusão, que você pode ter. E diante disso, como é que você melhora? Se é que você está usando isso para melhorar. Porque tem gente que usa essas coisas para tentar ser mais poderoso, para ter mais influência. Não. Tem gente que usa essas coisas para aprender a amar. Então, ninguém vai chegar pra mim e falar assim, você acreditou, você não acreditou, azar. Não. A minha consciência vai estar tranquila. Agora, vamos chutar o balde, já que a gente tem 50% de um lado, vamos 50% do outro lado. Vai agora que eu chegue lá, e vem Sai Baba me receber. Só que ele vem assim, cheio de glória, anjos à sua volta, aquele amor, uau, inenarrável, inexprimível, inefável, uau, né? E realmente é o cara. E quando me perguntaram, eu resolvi tirar o meu da reta e ficar quietinho com medo do que os outros vão achar. Ele vai chegar pra mim e vai falar assim, poxa Yuri, todas as vezes que você pediu minha ajuda, eu te ajudei. Aí de repente alguém pergunta pra você contar suas experiências. Ninguém tava falando pra você falar que é pra virar devoto meu, que eu sou isso, que eu sou... Só pediram pra você partilhar a pureza e a objetividade factual daquilo que você viveu.
Não é para tirar conclusão. É só para compartilhar como um amigo que você viveu, a tua experiência. E você deu para trás. Poxa, eu te ajudei sempre, agora quando pedi, você negou com medo do que os outros iam achar. Mas o que você achou no meio disso tudo? Não teve valor tudo aquilo que foi vivido? O amor que foi construído não foi? A opinião dos outros é tão pesada assim que esmagou isso tudo? E fez você recuar? Cadê a tua fidelidade, o teu coração? Quando chegar esse dia, se chegar esse dia dessa forma, a gente não sabe. E tá tudo certo, posso estar errado? Posso, que lindo que eu posso estar errado. Que lindo, faz parte do processo a gente errar. Que bom, como você erra, eu erro, todo mundo erra. Uau! Ah, é lindo! Claro, a gente toma cuidado para não errar tão complicado, mas é inevitável. A gente erra de vez em quando e não tem problema. Mas quando chegar esse dia, se chegar esse dia, eu não quero ter minha consciência pesada. E chegar lá e falar, não, eu tava com mesmo aqui que eles iam achar, pô, podia ter menos inscrito no meu canal. Ah, puta merda! Tem menos inscrito no meu canal. O que eles iam achar da minha imagem? Gente, que manda imagem. Chega de viver num mundo que é baseado na imagem, na superfície. Tá na hora da gente começar a viver num mundo que tá baseado na essência. Ou não faz sentido isso que eu tô falando? Não sei, pelo amor de Deus, o mundo tá tão esquisito que às vezes vai ver que tem gente que acha que não... Você tá me entendendo? Você tá entendendo? O que quer que aconteça, onde quer que eu chegue, eu vou chegar com meu coração tranquilo, fiel à inocência e à pureza daquilo que eu vivi, daquilo que eu posso ser grato. Ah, mas se não for, eu mudo de opinião. Se me provar que eu estou errado, eu mudo de opinião. Eu não sou fanático, não sou fundamentalista, mas eu vivi algumas coisas. E aquilo que eu vivi, eu vou ter fidelidade. E aí eu descobri que eu não ia conseguir chegar lá na crucificação, na voadora. Eu não ia conseguir, não. Era entusiasmo meu. Mas agora, quando me pedem para falar das minhas experiências em relação a alguém que só me fez o bem, né? É uma pessoa polêmica, como um monte de gente é pessoa polêmica. Tem crítica. Tem. Mas também tem questionamento dessas críticas. Não sei se você que viu as críticas também buscou saber desse outro lado. Eu tô com a minha consciência tranquila e vou partilhar. Posso não chegar na vuduca lá. Talvez eu não chegasse. Mas eu falei, eu preciso crescer pelo menos um pouquinho, né? Então eu não posso recuar. Eu não posso arregar quando me perguntam para passar um depoimento. Veja, até em coisas simples a gente renega essa fidelidade, essa inocência, essa gratidão, né? Quando a coisa começa a ferrar pro lado do nosso ego, a gente já sai de fininho. Sai de fininho, ninguém vai lá falar do que foi bom. Ninguém vai lá falar às vezes defender uma pessoa. Não estou falando para você defender alguém que não tem como. Eu estou falando às vezes de um familiar, de um amigo, de alguém que você tem uma ligação fiel de amor aqui. Você vai ficar deixando falar dos seus amigos? Não estou falando se seu amigo fez besteira, você vai lá fingir que não fez. Não é isso. Mas você não sabe se foi. Você vai responder por você. Eu vou responder por mim. E a gente está aqui na sexta-feira de paixão. E volta a história de Jesus, volta a história de Jesus, volta a história de Jesus. Os discípulos estavam vendo aquilo e eu tenho certeza que muitos deles tiveram dúvida. Porque, entenda uma coisa, o Jesus que a gente conhece hoje é diferente do Jesus daquela época, sabe por quê? Porque o Jesus que a gente conhece hoje, a gente já tem séculos e séculos e séculos e séculos, sabe, dessa mentalidade coletiva acerca da figura de Jesus, sendo alimentada por milhares e milhões de pessoas, mandando a sua energia para esse campo que vibra Jesus. Quando você pensa em Jesus, você sintoniza com esse campo que é muito grande, então ele já tem um peso. Hoje você sabe quem é Jesus. Hoje você tem clareza em relação a quem é Jesus. Você sabe do resto da história. Você tem a perspectiva mais alargada.
Hoje você sabe quem é Jesus. Mas na época onde a coisa estava acontecendo, havia muitas dúvidas. Não estou, volto a dizer, não estou comparando Jesus aqui. É que vai acabar soando como comparação. Me desculpa, mas não é essa a intenção. Eu não quero comparar Jesus com Saibaba, não quero comparar Jesus com o seu amigo, com o vizinho, com você. Não. É que, entende que é por causa da data, essas histórias elas estão se entrecruzando aqui na minha reflexão. Eu tô deixando fluir. Mas acho que você está entendendo. Acho que você está entendendo onde eu quero chegar. Porque essas coisas, o que eu quero dizer aqui no final, não é nem o que tem a ver com o outro, é o que tem a ver com a gente. Então, naquela época, haviam dúvidas acerca de Jesus. Tinha gente que defendeu até o fim da vida dele que ele era um endemoniado. Sim, você pode ler lá. Tinha gente que falava que ele fazia as coisas, ele era um endemoniado. Não, porque Satanás também sabe fazer essas coisas. Aí vê o cara lá que fez um monte de maravilha, tá apanhando, tá sendo morto e não tá fazendo nada, não tá acontecendo nada, não tá conseguindo se salvar. As pessoas não tinham a perspectiva da história toda, do significado por trás daquele ato de entrega, de amor. Elas não estavam... A história estava acontecendo, a porrada estava comendo solta. Não tinha tempo deles pararem e falar, não, porque Cristo se sacrificou aqui. Não, o pau tá comendo, é soldado correndo atrás, é sangue escorrendo. Você acha que a galera ali não olhou durante algum momento, nem que seja 1, 2 ou 3, não olhou com dúvida? Ih, mas será que é realmente isso? Porque ele não está nem se salvando. Você acha que essas pessoas não ficaram na dúvida às vezes? Naquele momento, no Jesus histórico, com a história acontecendo ali, eles não sabendo o resto da história como a gente sabe. Mas o pau comendo solto ali. Você acha que ninguém olhou e falou assim, nossa, mas... Oh, será? Ei, você conhece esse cara aqui? E aí? O pau tá comendo solto? Às vezes você pode vir uma dúvida. Você não sabe o que está acontecendo, por que ele está sendo condenado. Você sabe que ele está sendo condenado para a morte. E ninguém é condenado para a morte porque é bonzinho, claro que Jesus era inocente, que o governo ali, né, o poder ali enfim, que era o problema da coisa. Mas tá aquela agitação, como é que estava a psicosfera, a mente coletiva, a pressão, né, em cima de Jesus naquele momento, e você lá, discípulo, imagina você lá, com dúvida, o que está acontecendo, meu Deus, em minha vida, em meu conforto, em meu ego. Mas ele não salvava um monte de gente, agora não está salvando, o que está acontecendo? Vai, e se surgisse uma dúvida? Você ia ficar com a tua experiência, com a fidelidade ao amor que você viveu com aquela pessoa ali, e falar, não, pera aí, não sei o que está acontecendo, mas esse cara aí é gente fina, esse cara é bom, tô com ele. Ou simplesmente você ia negar 3 vezes e sair. Para finalizar isso aqui, eu quero te dizer uma coisa, você está entendendo? Eu estou usando esses exemplos não para falar de Jesus, de sei lá quem, de ciclano, de fulano, de baba, não. Eu estou usando esses exemplos todos, esse vídeo inteiro, que é para a gente olhar para cá. Quem que seria eu na crucificação? Quem que sou eu diante das pequenas crucificações que eu observo no meu dia a dia? Há crucificações que você não tem o que fazer. Há crucificações que são injustas. O que você faz? Você arrega, você mantém a tua fidelidade, mantém o teu coração, tua gratidão, o teu amor, vai lá e fala, não, peraí, essa pessoa não é assim. Ou pelo menos aquilo que eu observei. E como a gente não está falando, como a gente não está falando do outro, a gente está falando da gente, a gente está falando do nosso caráter, dos nossos valores. Esse negócio de crucificação também é alegórico, porque não é só isso, não é só com quem fala mal ou não. Mas quem é você, por exemplo, diante do seu pai? Você tem vergonha de falar do seu pai, da sua mãe na escola, de descer do carro dele na frente da festa dos seus amigos? Aquela pessoa que te cuida, que te ama, você tem vergonha daquela pessoa? Você está entendendo que não é muito além de coisas grandes? É o nosso valor no dia a dia, de quem que a gente está junto mesmo.
sabe? Daqueles que estão com a gente e quanto a gente consegue estar junto com eles. Que estão realmente junto com a gente, quanto a gente consegue estar junto com eles. A Sexta-feira de Paixão me faz pensar nisso. Me faz pensar nisso. Quanto que a gente consegue, na hora H, ser fiel. Você tá entendendo? Você tá entendendo? E isso só diz respeito ao nosso caráter, ao nosso valor. Porque quem é fiel ou não é você. Não tem nada a ver com o outro, é você. Claro, dependendo da besteira eu já falei, dependendo da outra coisa. Mas você tá entendendo o que eu tô falando. Então eu reavaliei. Essa semana me fez reavaliar essa questão toda. E é isso. Publiquei o vídeo, deixei o vídeo de Sai Baba aqui, deixei com gosto, com orgulho, vou deixar. É o meu coração, é a minha experiência, eu estou dividindo aquilo que eu vivi. E faço feliz da vida. É o que eu posso te dar. Eu fui fiel. Eu preciso pedir desculpa para Jesus, porque eu descobri que eu não ia chegar na voadora. Mas eu acho que um vídeo eu consigo fazer. Eu acho que eu consigo fazer um vídeo sobre Sai Baba. E eu acho que eu consigo fazer um vídeo hoje que marca esse assassinato de Jesus. Eu consigo fazer um vídeo falando disso também. Porque eu também sei que isso aqui é polêmico. E sei que dá muito mais ibope apontar o dedo, falar mal das pessoas e criar polêmica e adrenalina. Mas eu sei que o mestre não faria isso. Porque ele não fazia. Atira a primeira pedra quem nunca pegou. Vai em paz. Ninguém te condenou, também não te condena. Sabe, vocês leram a história do cara? Não é possível. Às vezes eu fico falando de Jesus e eu não sei se as pessoas leram a mesma história que eu li. Porque tem gente que defende um Jesus que faz uns absurdos. Que eu falo, peraí, que livro que essa pessoa leu? Então onde que tirou esse Jesus justiceiro que, claro, Jesus era firme, claro, entrou lá no mercado e mandou todo mundo embora. Claro, mas era um cara de amor. Era um cara de amor. Então, por mais que eu tenha que pedir minha desculpa e falar, desculpa, mestre, eu acho que eu não ia conseguir chegar na voadora e te honrar nesse ponto. Mas eu consigo chegar hoje e sentir esse apelo da energia desse dia e fazer esse vídeo falando essas coisas que não sei. Se são as coisas que você quer ouvir. Eu não sei, mas elas estão fluindo daqui. E você sabe por que eu estou fazendo esse vídeo? Para honrar Jesus nesse dia? Porque é nessas datas que fazem a gente lembrar do sentido místico do cristianismo, do sentido mais esotérico, que convida a gente a ver Cristo dentro dos nossos semelhantes. E todo dia estão perguntando pra gente: e aí, você conhece esse cara? É claro que existe bom senso. É claro, você não precisa me dizer isso, eu não preciso te dizer isso. Nós somos adultos. É claro que existe ponderação. É claro que existem casos e casos e casos. E posturas e posturas e posturas, até para você ter responsabilidade diante dos fatos que te cercam. Mas ainda assim, eu acho que você entendeu o que eu quero dizer aqui. Eu acho que sim. Se não entendeu, também não tem o que eu fazer. Se até os discípulos dele, até um discípulo dele negou, quem seria a gente diante da cruz? Diante de Cristo? Quando realmente a gente é chamado ali na chincha. Não estou falando para você se imaginar há 2000 anos atrás. Estou falando de agora. Beijo na sua alma. Ponderação no seu raciocínio. Ouça com maturidade o que eu falei, não com entusiasmo. Use isso para criar uma alquimia aqui dentro. Não é para se fanatizar. Não é para sair, sabe, cego defendendo gente que faz besteira. Não é isso. Você entendeu o que eu quis dizer? Espero. Se não entendeu,
Eu confio que você tenha entendido. Beijo na sua alma. Fica na paz. Senta a testa no botão de like. Se inscreva no canal. Brilhe a sua luz. Honre os seus. Honre o amor no seu coração. Honre as experiências de amor que você teve com as pessoas. Seja grato a elas. Honre o que te honra. Acima de tudo, aqui dentro, o amor. Receba um abraço do tamanho do sol. Você... Já vi você antes. Você o conhece?